Deus da paz vos santifique em tudo, e que o espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então aqui, o apóstolo Paulo, né, ele diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Sim. E que o espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Então esse versículo nos mostra que o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Amém. E todos esses três precisam estar santificados e conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Hebreus 4:12. Vamos ver? Amém. Mais outra confirmação que o homem tem três partes. Sim. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Senhor Jesus. Amém. Quem pegou pode ver. Amém. A palavra de Deus é viva e eficaz. É viva. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus, uma palavra viva, com eficácia, né? Viva e eficaz, ela produz um resultado e também mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Essa palavra penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus, né? Uma palavra que pode fazer separação, né? De juntas e medulas, de espírito e alma. Então, por meio da palavra, Deus consegue fazer grandiosas coisas na nossa vida, né? Consegue distinguir o que é bom, o que é ruim, porque esta palavra de Deus, ela é lâmpada, né? Ela é luz para os nossos caminhos, para os nossos pés, essa palavra pode nos guiar. Mas a parte que nós queremos enfatizar é que ela pode dividir alma e espírito. Sim. Então, isso mostra que o ser humano tem três partes distintas entre si, né? E tem três partes, cada uma tem a sua função. As pessoas pensam que alma e espírito é a mesma coisa. Acham que a alma é o espírito e o espírito é a alma, né? Na verdade, a alma é a nossa personalidade, constituída de mente, vontade e emoção. O movimento Diálogo hoje está falando sobre isso, né? As funções da alma, as funções do espírito, e por fim ali tem também o corpo. Então, a alma não é um ser, no sentido de aquilo que a gente assiste no cinema, na televisão, né? O espírito saiu da pessoa, isso é uma alma. A alma, ela é a personalidade do homem, constituída de mente, né? Vontade e emoção, os seus pensamentos, as suas alegrias, o conhecimento que você adquire, tudo isso, suas vontades, sim, tudo isso é a parte da alma que está em você. Já o Espírito, né, é o sopro de Deus. Esse sopro de Deus que está dentro de nós e também foi constituído um órgão, né? Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 2. O sopro, né, pneuma na Bíblia sempre faz referência tanto ao sopro como ao Espírito. Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Senhor Jesus, amém. Amém. Quem pegou para ler? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém. Amém. Então, Deus formou o homem do pó da terra, como nós sabemos, ele modelou a imagem ali do corpo humano, do pó da terra, tipo um boneco, né? Sim. E formou as narinas e depois ele soprou. Quando ele soprou, ali o fôlego, esse fôlego de vida representa o próprio Espírito, né? Que foi soprado para dentro do homem. Aí esse sopro, né? Através desse sopro foi criado o Espírito humano no ser humano. Já tinha o corpo feito do pó da terra, que ia se transformar em um corpo, aquele pó. É tanto que os elementos do barro, da terra, da natureza, também fazem parte do nosso corpo, né? Aqueles elementos químicos, o ferro, tudo isso faz parte, está no sangue, nas células. Então, a composição da terra também está dentro do ser humano, porque o homem veio do pó. E depois Deus soprou. Quando Deus soprou, formou o espírito humano. E esse espírito humano, em junção com o corpo, os irmãos acreditam que ali foi formada também a alma. Por isso o homem se tornou alma vivente. Então o sopro sempre está relacionado com o espírito. Vamos ver algumas passagens sobre isso. Jó, capítulo 32. No meio da Bíblia. Amém. Jó 32, 8. Antes de Salmos, né? Jó 32, 8. Senhor Jesus. Aleluia. Na Amém. verdade, sim. Amém. Não é na mentira, não. Não, na verdade. Amém. Há um Espírito no homem. Amém. E o sopro do Todo-Poderoso o fez sábio. Amém. Glória a Deus. Isso foi na verdade. Amém. Na verdade, há um Espírito no homem. Sim. Então nós vimos a relação com o Espírito e sopro. Sim. E o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Verdade. Agora, Jó 33, 4. Amém. Quem pegou pode ler. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Amém. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então sempre há essa relação com o sopro e o Espírito. Deus soprou nas narinas, sim, o homem, nele ali foi formado o Espírito humano. Esse órgão feito para contatar a Deus, né? Sim, Senhor Jesus. Sim. Então glória a Deus por isso. Vamos ver João 6, 63. João 6, 63. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, amém. João 6, 63, pode ler.
63. Sim. O Espírito Amém. é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são E vida. são vida. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Aqui, irmãos, o Espírito é o que dá vida, é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Sim. Claro que nós sempre estamos dando uma ênfase espiritual, que a carne, as obras da carne e tal, o que vem da carne não se aproveita. Verdade. Mas nós podemos aqui colocar esse discurso natural, quando Jesus falou de comer da carne e tal, os discípulos ali, as pessoas se escandalizaram, né? Como comer da sua carne, beber do sangue? Sim. E Jesus disse, a carne para nada aproveita. O Espírito é o que dá vida. Se tirar o Espírito, se tirar o sopro, a carne vai apodrecer, a carne vai morrer. Então, o que mantém o ser humano vivo é o Espírito dentro dele, é o sopro do Todo-Poderoso. Se o sopro for recolhido, a carne para nada aproveita, ela não tem vida em si mesma, né? Então, glória a Deus pelo Espírito, Amém. né, de Deus, o sopro de Deus que foi soprado para dentro do ser humano, formando assim esse órgão maravilhoso. Amém. E agora, irmãos, por meio do Espírito, o homem pode ter comunhão e contatar a Deus, Amém. por meio desse Espírito. Aleluia. Não é por meio da nossa alma, por Não meio é. da nossa mente ou por meio da nossa carne. Mas para você ter acesso a Deus e chegar ao Senhor Jesus, você precisa estar no Espírito, né? Precisa estar concentrado e entrar no canal, sintonizado no canal de Deus, na esfera de Deus. E aí vocês serão um. Quem se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Vocês vão estar misturados, sendo um com o Senhor, de uma mesma natureza. Deus é Espírito e para ser adorado precisa ser também adorado em Espírito, no Espírito. Quem se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, irmãos, esse órgão é para que nós possamos adorar e contatar a Deus. Se nós tentarmos fazer uma oração pela nossa mente, pelo nosso entendimento, com as palavras que nós já decoramos, pode sair uma oração bonita, pode sair uma oração sem erros, mas não teve eficácia naquele momento. Não passa da telha, não subiu aos céus, né? Porque foram palavras provindas do seu entendimento. Você já tem um repertório de palavras e conseguiu falar aquilo, mas você não tocou no Espírito do Senhor. E da mesma forma eu posso pregar, mas se vier do meu entendimento e não for sendo dirigido pelo Espírito Santo, também não vai ter nenhuma eficácia. Então tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer em Espírito, né? Contatar a Deus, adorar, falar, pregar, cantar no Espírito. Aí sim nós vamos estar tocando no trono, nós vamos estar tocando no Senhor Jesus. Mas esse Espírito, ele foi mortificado quando o homem pecou, quando o homem caiu. Vamos em Gênesis capítulo 2. O versículo 15 a 17. 15 a 17. Amém. Amém. Pode ler. Amou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Até o 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: com toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Ó Senhor Isso é Jesus. uma certeza. Certamente, né? Então, Deus fez o homem, colocou o homem lá no jardim para cultivar o jardim e guardar. E também Deus deu uma ordem ao homem que ele poderia comer de qualquer árvore, livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam comer. Porque se comesse, no dia em que comesse, certamente morreria. Então, nós sabemos a história, né? Sim. O homem poderia comer de todas as árvores, mas Deus instruiu que ele não comesse de uma que estava ali, né, à frente deles. Porque se eles comessem, se eles desobedecessem, certamente eles morreriam. E nós vemos que Satanás ele veio por meio da serpente e aguçou a curiosidade de Eva, oferecendo conhecimento, você vai ser igual a Deus, né? E não foi assim que Deus disse, lançando dúvidas. Eva comeu daquele fruto, foi enganada pela serpente, deu ao marido e o marido comeu. A gente acredita que Adão talvez nem tenha sido enganado, ele foi simplesmente seduzido ali por sua esposa, por amá-la. Ele disse assim: a mulher que tu me deste me deu e eu comi. Já quando a mulher falou com Deus, ele disse: a serpente me enganou e eu comi. Mas quando foi Adão falar, quando foi Adão, a vez de Adão falar, não disse: a mulher que tu me deste me deu e eu comi. Não disse que a mulher me enganou. Então certamente ele foi pela mulher, né, e se deixou levar pela vontade da mulher. Senhor Jesus. E ao comerem ali, irmãos, certamente eles morreram. Espiritualmente, o espírito deles foi mortificado naquele momento. Instantaneamente foi mortificado. E depois de um certo tempo, o corpo também seria morto, né? Porque o salário do pecado é a morte. Vamos ver esses versículos de relação do pecado com a morte. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Senhor Jesus. Amém, aleluia. Amém. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é o quê? É a morte. Efésios 2, o versículo 1 e 5. Quem pegou pode ler, por favor.
2, 1 e 5. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Você pega Efésios, Fernanda. 2. Oh, você, Jesus. Amém. 2, versículo 1 e o 5. Ele vos deu vida, Sim. estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos, né? Seus delitos e pecados. E nós estando mortos nessas transgressões, Deus nos deu vida. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Senhor Jesus. Ele pegou para ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que esses versículos aqui, todos estão relacionados, né? Relacionando o pecado com a morte. Sempre através do pecado, né, vai surgir a morte. Esse é o fruto, esse é o resultado do pecado. Não tem como você pecar e ganhar vida. Ao pecar, você está experimentando, né, um pouco da morte. E certamente foi isso que aconteceu quando Adão e Eva comeram daquele fruto. Eles comeram e a morte passou a reinar no corpo. Como o Gildinho leu aqui, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, mas também, né, nós vemos que por meio de Cristo, agora a vida, a justiça, a paz, tudo isso vai reinar. Sim. Então o homem pecou, caiu, desobedeceu a Deus e esse espírito ele foi mortificado. Uma vez que o espírito foi mortificado, o homem agora passou a viver por si mesmo, dependendo do seu conhecimento, vivendo pela sua carne, pelas suas paixões, pelas suas concupiscências, e nós vemos que é desastre, né? Quando o homem não depende de Deus para viver, ele vai viver por si mesmo e, por vezes, né, na maioria das vezes, vão viver conduzidos pelo inimigo de Deus, que vai estar ali por trás, direcionando as pessoas a cometer suicídio, homicídio, e muitas sortes de impurezas, prostituições, tudo que vier do pecado da carne. Senhor Jesus. Amém. Então o homem caiu e o seu espírito foi amortecido. Mas aí, Cristo Jesus veio e morreu, pagou um alto preço por cada um de nós, se tornou o espírito que dá vida, esse último Adão, e agora ele quer habitar no espírito humano. Amém. Regenerar esse espírito humano, para que possa agora, o ser humano possa ter acesso novamente a Deus, possa ter um meio de contatar o Senhor Jesus, né? Livremente, sem nenhum empecilho. Verdade. Então, para isso é necessário que haver uma regeneração, Sim, amém. que é o nascer de novo, é nascer Amém. de Deus. Vamos ler João capítulo 3, versículos 6 e 7. João 3, versículos 6 e 7. Senhor Jesus. João 3, 6 e 7. Diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O 3 diz assim: em verdade lhes digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O 5 diz: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, quando a pessoa, e o 6 dizendo, o que é nascido da carne é carne. Jesus mostrou a Nicodemos que era necessário Nicodemos nascer de novo. Precisaria nascer do Espírito. E nascer do Espírito é ter um Espírito regenerado, é ter um novo Espírito, né? Deus disse que ia colocar um coração novo e daria um novo Espírito, né? Então, nascer de novo é você nascer do Espírito e ter essas funções do Espírito renovadas para contatar a Deus e para servir a Deus. Sim. João capítulo 1, o versículo 11, 12 e 13. João 1, versículo 11, 12 e 13. Quem pegou pode ler. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Sim. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A Aleluia. saber, aos que crê no Em seu seu nome, nome. quem crê no nome do Filho de Deus. Amém. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui essa necessidade, né? O ser humano hoje, ele precisa nascer de Deus. Ele precisa crer no Senhor Jesus e fazer parte desse novo nascimento. Mesmo que seja uma pessoa boa, como Nicodemos, né? Instruída, né? Letrado, cheio de conhecimento, seja rico, seja pobre, é uma necessidade. Nascer do Espírito, ter o Espírito regenerado, para que as funções voltem a ser ativas e assim essa pessoa possa ter acesso a Deus. Porque tudo que uma pessoa faça, e se não for pelo Espírito Santo, vai ser realmente em vão, não vai ser contado para Deus. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. E somente se estiver posto na carne também, o resultado não é paz, o resultado não é vida. Então, isso é uma base. Precisa nascer de novo, ter o Espírito regenerado, para que daí em diante possa ter essa comunhão com o Pai, né? Senhor Jesus. Vamos ler Romanos 6. Vamos ler do 1 a 11. Cada irmão lê um versículo. Romanos 6, 1 a 11. Que diremos nós? Sim. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado? Nós os que para ele morremos. Ou porventura
Porque todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não façamos mais pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Senhor Jesus. Amém. Então o homem pecou, caiu e está distante de Deus, mortos em seus delitos e pecados. O ser humano hoje, sem Deus, ele vive uma vida de tormento, uma vida realmente ali longe da luz, uma vida nas trevas, distante de Deus, mortificado. O seu espírito está morto. O seu espírito está morto. Ele não tem como ter acesso a Deus. Mas uma vez que ele ouve a palavra, o Evangelho, que é capaz de salvar o ser humano, ele crê nesse Evangelho e passa realmente a seguir o Senhor Jesus, ele é batizado, né? E ele, nesse batismo, como mostra o versículo 4, é como se diz assim: fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Por essa morte, por esse batismo, você está sendo um com o Senhor Jesus em sua morte e também ressuscitando com o Senhor Jesus. Sim, amém. E agora vocês devem andar em novidade de vida. Tudo se fez Sim, novo. sim. Nesse momento, o seu espírito está novo, você foi regenerado. Amém. E agora você tem realmente ali uma vida, uma natureza santa dentro de você. E essa vida deve te guiar, deve te conduzir ao serviço a Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, nós temos condições agora de estarmos sendo conduzidos e guiados pelo Espírito e não estar mais sob o domínio do poder do pecado. Nós temos uma vida dentro de nós que é santa, que é forte, que é poderosa, uma vida de ressurreição, que é capaz de vencer a morte, a fraqueza, a dor, né? Amém. Desde quando nós passamos a viver por ela, a depender dela, para que ela realmente possa efetuar toda a obra de Cristo em nós. Senhor Jesus. Amém. Então, agora, nós, uma vez tendo esse Espírito, nós devemos andar por ele. Amém. Vamos ver o capítulo 8 de Romanos. Amém. Senhor Jesus, nós podemos andar por esse Espírito. Amém. Senhor Jesus, o versículo 9 diz assim, olha, Romanos 8, 9, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Senhor Jesus, olha o 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aleluia. Amém. Então nós vemos aqui que hoje nós podemos andar e viver pelo Espírito Amém, Santo de amém. Deus, que está em nosso Espírito. Você foi batizada, você foi batizado, você creu no Senhor Jesus, você recebeu o Espírito de Deus em seu Espírito humano. Então seu Espírito humano passou a ter vida. Sim. Antes ele estava apagado. Era como uma luz dessa apagada. Quando o Espírito Santo de Deus entrou, a luz acendeu. Essa luz acendeu, as funções agora voltam a estar ativas para conduzir o homem a Deus e fazer com que o homem tenha um viver diário na presença de Deus, né? E aí quais são as funções do Espírito, as partes do Espírito? A comunhão com Deus, a intuição, você vai receber a revelação do próprio Deus e a consciência também para te guiar, né? Para que você esteja sempre ali aos pés do Senhor Jesus e não tenha um viver vacilante. Então nós cristãos, nós temos acesso a tudo isso. Sim. Nós podemos viver por meio disso. Só que é preciso haver uma separação. Verdade. Antes nós estávamos vivendo pela nossa carne, pela nossa alma, e agora você recebeu o Senhor Jesus, tem o Espírito Santo dentro do seu espírito humano. É necessário dar lugar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe e te conduza, para que assim você tenha um viver que agrade a Deus. A nossa alma, nós podemos orar em nossa alma, nós podemos fazer muitas coisas por nossa alma. Mas esse não é o caminho, esse não é o órgão adequado. O órgão adequado que nós contratarmos a Deus é o Espírito, né? Senhor Jesus. Amém. Então glória a Deus por esse Espírito. Amém. 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, né? Não podemos servir a Deus na carne, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nosso espírito humano. Amém. E também temos o pecado em nossa carne. Escolhamos viver pelo Espírito Santo de Deus, né? Vamos ver alguns versículos referentes ao andar
e viver no Espírito, servir no Espírito. Gálatas 5, versículo 16. Amém. Gálatas 5, 16. Amém. Senhor Jesus. Amém. Quem pegou para ler? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém. Senhor Jesus. Então, aqui o Senhor nos mostra que nós agora precisamos ter um andar no Espírito, né? Nós precisamos ter um andar no Espírito. Esse andar nos possibilita a termos um viver vitorioso. Esse andar nos possibilita nós estarmos na presença de Deus, né? E faz com que nós estejamos distantes das coisas da carne, né? Dos desejos da carne. Senhor Jesus, se nós estivermos com a nossa mente posta na carne, vai ser gerado dentro de nós uma série de pecados, uma série de obras que não agrada a Deus, né? Ciúmes, iras, inimizades, divisões, muitas coisas, discórdias, facções, tudo isso é gerado por uma mente posta na carne, uma mente analítica, de crítica, de desejos, de coisas que não agradam ao Senhor Jesus. Mas se sua mente estiver colocada no Espírito Santo de Deus, aí serão gerados frutos. Senhor Jesus, serão gerados frutos de amor, de alegria, de paz, né? De bondade, de fidelidade, tudo isso vai resplandecer em sua vida. Então, por aquilo que você produz, por aquilo que você pratica, dá para detectar, né? Se você está tendo um viver no Espírito ou andar na carne. Senhor Jesus. Amém. Vamos ver mais sobre andar e viver no Espírito, servir ao Senhor no Espírito. Vamos ver Romanos 7, versículos 5 e 6. Romanos 7, 5 e 6. Pode ler. Porque quando vivemos, segundo a carne, as paixões pecaminosas, como real pela lei e operava em nosso meio, a fim de frutificar para a morte. 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Amém, Senhor Jesus. Amém. Para que sirvamos de maneira nova. Então, antes vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, né? Que operavam nos nossos membros. Senhor Jesus. E o fruto era morte, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, irmãos, né, nós morremos para aquilo ao que estávamos sujeitos, para que sirvamos de uma maneira nova, segundo o Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Então hoje nós temos uma maneira de servir a Deus. Servir no Espírito, né? Amém. Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele servia no Espírito. Romanos 1,9 mostra isso. Romanos 1,9 diz assim: pois Deus, a quem sirvo em meu Espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Então o apóstolo Paulo, ele não servia na carne, ele servia no Espírito. E no capítulo 12, versículo 11, ele também diz assim, olha, Romanos 12, 11 diz: no zelo, quanto ao zelo, ou seja, quanto ao serviço, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, a maneira de nós servirmos a Deus é no Espírito. Amém. Nós precisamos ter uma comunhão, um contato com Deus, para servir e para agradar a Deus. Verdade. E qual uma maneira prática de nós entrarmos no Espírito, né? É quando você está fazendo as coisas de Deus, sim, para Deus e no próprio Deus, em Cristo Jesus. Amém. Né? Dessa forma, nós podemos realmente estar ali agradando ao Senhor Jesus. Não é de qualquer maneira. Deus está vendo a qualidade do nosso serviço. Deus está sondando os nossos pensamentos, né? Deus sonda o seu coração, Deus sonda os seus pensamentos, e Ele sabe a real motivação ao servir. A verdade por trás dos nossos serviços é o Senhor quem sonda. Então nós precisamos ter um coração puro ao servir ao Senhor Jesus, né? O desejo de agradá-lo, de estar na presença dele, para que de fato o nosso serviço seja aceitável aos olhos dele. Nós podemos servir, mas se o serviço não for no Espírito, é um fogo estranho. Os sacerdotes, né, eles tinham a função ali de sacrificar, oferecer animais, e os filhos de Arão uma vez, né, foram fazer isso sem a determinação de Deus, e ofereceram fogo estranho ao Senhor, né, e Deus os consumiu por servirem de uma maneira inadequada. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos servir a Deus no Espírito, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E aí, o que é necessário fazermos? Ter uma vida de oração, né, e esperar no Senhor Jesus para que nós sejamos guiados por esse Espírito Santo. Então você ora, você louva a Deus, você invoca o nome do Senhor Jesus para não depender de si mesmo, né? E o invocar é uma prática maravilhosa. O invocar faz com que nós tiremos de nós mesmos as velharias, as impurezas, né? Invocar profundamente o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Até realmente nós encontrarmos, até nós estarmos na presença de Deus, até sair de nós, né? Todo o peso, toda tristeza, toda mágoa, tudo aquilo que está afligindo. Porque uma vez que nós invocamos é para nós estarmos na presença de Deus. Amém. E esse nome maravilhoso faz com que nós tenhamos paz com o Senhor. Amém. Vamos experimentar? Vamos todos fechar os olhos, invocar o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos experimentar isso. Amém. Não fique pensando quanto tempo está demorando, não conte às vezes, mas vamos invocar. Vamos fechar os olhos? Tente contatar a Deus invocando. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém.
Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Mais alto. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos por este momento. Deus, nós podemos te contratar, nós podemos te adorar em espírito e em verdade. Senhor Jesus, torne os nossos pensamentos cativos a ti, Senhor. Não queremos estar aqui em vão, não queremos estar aqui vagueando em nossa mente. Senhor Jesus, nós queremos estar presos em ti, prisioneiros do Senhor. Senhor Jesus, por isso seja com cada pessoa, seja com cada irmão aqui presente. Senhor Jesus, dá esta experiência de servirmos em nosso espírito, Senhor, de te contatar. Senhor Jesus, renova, Senhor, em cada um de nós, renova a nossa mente para experimentarmos a tua vontade. Senhor Jesus, vem nos guiando por meio do teu Santo Espírito. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Vamos ver João capítulo 4, o versículo 23 e 24. João 4, o versículo 23 e 24. Senhor Jesus. Amém. João 4, o versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Amém. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ó Senhor Jesus, em espírito, irmãos. Nós só podemos adorar a Deus em espírito. Então, vamos ver 1 Coríntios 12, 3. 1 Coríntios 12, 3, para a gente finalizar. 12, 3. Senhor Jesus, por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer o que aí? Senhor Jesus. Senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Por isso que nós invocamos, né? Oh Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus! Amém. Para quê? Para nós entrarmos no Espírito Santo, entrarmos na presença de Deus. Aí realmente é uma prática fácil e acessível. Invocar o Senhor Jesus sem preconceito, né? Sem preconceito, sem críticas, sem análise, mas invocar o nome do Senhor Jesus com o coração de entrar na sua presença. Quando nós invocamos, Ele vem. Então é necessário invocarmos sempre. Porque ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Amém. Então vamos ter esse viver antes de nós fazermos as coisas, invocar, orar, para que nosso serviço seja agradável a Deus. Para que nós não oremos em vão, para que nós não desfrutemos em vão, para que nós não cantemos em vão. Porque se não for pelo Espírito, nada disso vai ser aproveitado, né? Se nós não servimos a Deus no Espírito, vai ser um serviço em vão e um serviço que não vai produzir frutos, não vai produzir efeito. Mas quando você fala direcionado pelo Espírito Santo de Deus, isso vai ter um fruto. Amém. Porque é o Espírito Santo de Deus quem está conduzindo. Amém. Quando você ora, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, essa oração vai ter poder, essa oração vai ter resposta. Amém. Porque não é você que está orando, é o Espírito Santo de Deus quem está te usando. Então esse é o nosso desafio, é nós dependermos do Espírito Santo. Amém. Por mais que você saiba pregar, por mais que você saiba orar, dependa do Espírito Santo para agradar a Deus. Porque Amém. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Jesus falava, é a verdade que Jesus está dando um passo por nós.